Bom, então, o quarto capítulo, nós vamos continuar a criação do nosso site web. A gente já criou aqui a nossa classe TO-User, que herda de TO-Base, a nossa classe DAO-User, que herda de DAO-Base, a nossa classe BO-Factory, que vai fazer o CRUD básico para qualquer classe que herde de DAO e TO-Base. Então, depois que a gente fizer aí uma outra classe DAO categoria, por exemplo, a gente pode já fazer a parte de inserção sem necessidade de criar a regra de negócio específica para ela. Então, para a gente continuar aqui, a gente vai criar o projeto onde a gente vai adicionar os nossos métodos REST. Vamos criar já um projeto web. A gente escolhe aqui onde vai ficar o nosso projeto. Estou colocando aqui dentro de treinamento exemplos. Então eu coloco, por exemplo, loja.site, Tomcat e finish. Vou utilizar o Tomcat como nosso container web, mas poderia ser qualquer um outro. Particularmente eu prefiro o Tomcat, ele ser um pouco mais rápido no desenvolvimento e facilita na hora que a gente estiver debugando. Então o Tomcat é a opção mais rápida aí para poder desenvolver os projetos web. Bom, criei aqui nossa loja.site, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é referência ao nosso projeto loja.jar. Então, bibliotecas, add project, aí vou onde estão os projetos, loja, e adiciono. Então está aqui, e já criou a referência aqui com loja.jar, e eu vou adicionar agora a referência do JSON. JSON.jar está aqui. E vou colocar também a referência com o Postgre. Vou aumentar um pouco a tela aqui para vocês conseguirem ver. Postgre é a versão 9.1. Ok? Tem que fazer isso também no projeto da loja, onde só tem a referência com JSON. Então vamos lá, aumentando um pouco a tela. Ok. Tudo referenciado, a gente consegue já começar a trabalhar. A gente já pode criar nossos projetos, nossas classes REST para poder fazer referência ao nosso BO Factory que está aqui. Bom, quem quiser recorrer ao sentido ou porquê de REST, eu separei aqui no Wikipedia uma referência sobre o que é REST. Então eu vou colocar para vocês aqui esse link, dá uma corrida lá, para você entender o conceito, o que é REST, que é importante dar uma lida, entender o sentido do porquê usar. Ok? Vamos lá. Então, primeira coisa é criar um pacote, onde a gente vai colocar os nossas classes REST. E a gente cria o pacote Services, onde vão estar todos os nossos serviços. Ok? Então vamos lá, criar o primeiro serviço REST em Java. Então, se você não tiver ele aqui na primeira aba aqui de clicar com o botão direito do mouse, New, algum tipo de arquivo, você vai nessa opção Outros ou Other e seleciona aqui Web Services. A opção que a gente vai fazer é essa RESTful Web Service from Patterns. Deixa marcada a primeira opção, Simple Root Resource. E a gente vai aqui configurar o nosso serviço REST. Então, duas coisas são importantes na criação do serviço REST. O path do seu serviço, nesse caso aqui, a gente vai colocar User, porque é o nome do nosso
da nossa classe lá, TOUser, da user, o nome da nossa classe. Nessa tela a gente tem essas duas coisas que a gente tem que marcar. E uma outra coisa que é importante é o path dos serviços. Aí na próxima tela a gente faz isso. Então, path do nosso serviço, service user, a nossa classe. Não marca mais nada. E aqui nessa tela, o que a gente faz? A gente seleciona qual vai ser o path dos nossos serviços. Então, services, pode ser o nome que vocês quiserem, API, lembrando que isso vai ser um path na internet, né? Evitar acento ou caractere especial, espaço de forma alguma. Ele vai configurar. Ok. Algumas versões do NetBeans ele não adiciona aqui o jar automaticamente, o jar do Jersey. Então, caso isso não aconteça, né, de não vir o jar selecionado, clique no botão direito do mouse em Add Library e você vai poder selecionar aqui o Jersey automaticamente. Assim, já vai colocar para a gente aqui todos os pacotes. Aqui é a biblioteca inteira e ele adiciona aqui todos os arquivos já. Como no 7.3 ele já seleciona, eu não preciso fazer isso. Então vamos lá, ele criou para mim o meu service user com path user e uma classezinha de exemplo que eu não preciso de nada que está aqui. Ó. Eu preciso só do construtor da classe e do path aqui, e esse contexto já criado é coisa que a gente vai utilizar no futuro. Aí deixa esses alertas, porque são imports que eu não estou utilizando, eu já dou aquela limpada para ficar enxutinha a nossa classe. Ok, podemos trabalhar. Outra coisa importante aqui, que no momento que ele criou esse service user, ele configurou para a gente, dentro de webinf, esse arquivo web.xml, que é onde está a referência do nosso serviço. Lembra que eu coloquei service? Pois é, isso é um bug do NetBeans 7.3, ele não identificou aquela alteração que eu fiz. Então, simplesmente a gente põe services aqui para colocar o endereço correto do nosso serviço REST. Ok? Então está dentro de web XML, se precisar voltar aqui para trocar, esse endereço é aqui. Perfeito. Pronto. Podemos começar a criar os nossos serviços REST. Então vamos lá. O primeiro método que eu vou criar é o método list, onde eu vou poder listar todos os registros do nosso banco de dados. Então, esse método list vai listar todos os registros da minha tabela sysuser que está aqui, que no momento agora não tem nenhum registro. Vou inserir um registro agora. Vou colocar uma chave primária qualquer aqui. Dirceu Belém. Uma senha ainda descriptografada, mas só para a gente poder listar. E um e-mail qualquer, só para a gente ter o que ver. Vamos lá? Então, meu método list, eu tenho que acertar aqui minha conexão com o banco. Meu banco chama exemplo, senha, exemplo. Apontando aqui para minha máquina, vocês já vão ter que ter isso configurado no seu PostgreSQL ou banco que vocês forem utilizar. E meu método ele vai receber requisição get no Jersey. O path dele é list. Lembrando aquilo que a gente viu no capítulo 2. Toda vez que eu vou fazer um import de alguma referência aqui, eu dou Ctrl espaço, ele já adiciona automaticamente aqui para mim. Então, meu método list, e ele vai ter um retorno JSON object
new JSON object e um return j.toString. Se eu chamar o método agora, ele vai retornar nada, né? Claro, não estou passando nenhum valor para ele ainda. Mas eu quero retornar os registros da minha tabela sysuser. Então, fazendo um try catch aqui, try catch exception, então aqui, eu vou retornar ou sucesso ou erro na minha requisição pedindo a lista de usuários. Então, se der algum erro, eu vou imprimir success false. É bom ter esse tipo de retorno, porque lá no JavaScript ou no que você for utilizar o seu método REST, você consegue identificar se deu problema ou não. E a mensagem de erro é .getMessage. Adicionando aqui o throws exception. Caso dê algum outro erro, por exemplo, ele está pedindo para eu tratar a exceção do put aqui do JSON, ele vai tratar aqui no throws exception. E eu preciso obter o JSON array do meu BO factory. Qual classe? Com método list de qual classe? DAO user. Lembrando que isso aqui é o construtor. Então aqui, ó, meu JSON array vai chamar o método list do DAO factory, tá aqui, que vai abrir a conexão com o banco de dados e chamar o list do DAO user, porque nesse caso aqui, como aqui é o DAO base, eu estou passando aqui a referência do DAO user, ele vai chamar aqui na verdade DAO user e vai chamar o método list do DAO user, que está aqui. Vai selecionar todos os registros ordenado por username, vai fazer o passe aqui já adicionando no meio de JSON array todos os JSONs, né, todos os objetos TO user, retorna o JSON array, retorna aqui no meu return o JSON array e ele vai chegar aqui como esse objeto JA. No meu retorno eu vou colocar data JA. Então o meu retorno JSON data vão ter a lista dos objetos. O que mais? Eu preciso colocar um success true, avisando que deu tudo certo na minha requisição. Para fazer o teste desse método, eu posso utilizar tanto o Chrome quanto o Firefox, porque é um método GET, sem fazer referência nenhuma, sem utilizar nenhuma ferramenta para fazer a minha requisição REST. Vamos aqui rodar o projeto aqui, cliquei lá no meu play aqui, né, meu run, e vou chamar aqui services, que foi aquele path que a gente criou, user, que é o path da minha classe, list, que é o path do meu método. Ok? Retornou aqui no meu data o array, né, tá vendo o colchete aqui? O array de user e success true. Tranquilo, né, gente? Então, sim, eu criei meu primeiro método REST, que retorna uma string do JSON object, que tem true e data. E a forma de eu chamar esse método é utilizando o get. Outra ferramenta legal que a gente pode utilizar é o Firefox. Ele vem com esse complemento aqui, ó, REST Client, que você adiciona lá nos seus projetinhos, né, as suas extensões. Você pode selecionar que tipo de método você vai chamar aqui, no caso o get, e copiando aqui a URL do meu serviço, eu chamo, ele retorna bonitinho aqui, que tipo de resposta que o meu header do meu HTTP teve e qual que foi o body da minha requisição, da minha resposta. Ok, legal, né? Espaço que está dando porque
eu inseri aqui no meu banco de dados apenas 3 caracteres e a gente criou um com 22 caracteres, por isso está essa coisa estranha aqui. Mas a gente vai resolver isso.